família, suave? Eu sou o Binho, esse aqui é o 88 Podcast, programa que é feito com você e pra você que, assim como eu, gosta de uma boa curiosidade. E hoje vamos falar com ninguém menos e ninguém mais do que o AFA. O AFA. O AFA. Tudo bom contigo, AFA? Tudo bem com você? Antes de começar, melhor agora. A gente tava trocando uma ideia antes. Mas antes de começar, se você tem algumas perguntas como: por que do véu? Preconceito? Ibarará, Ibarará, Ibarará. Aguarde um pouquinho que a gente vai enrolar vocês. Sim! A curiosidade, a pergunta curiosidade que não quer calar. Até o final, né? Vamos segurar essa galera aqui. Será que eu sou oprimida? Será que você é oprimida? Será? Você é obrigado a usar véu? Será que me obrigaram? Foi o Alê, não foi? Não sei. Já vou contar depois. Já começa por aí, meio estranho. Esposo chamado Alê? Alê? Nossa, não é de lá? Não é de lá? Não é de algum, né? Então. Não, tem que ser de algum país árabe. Né? Tem que falar diferente, não tem? Tem. Não tem. Não tem. Primeira coisa que a gente vai desmistificar. Não tem. Não tem. Ah, então tá. Então vamos desmistificar outra. Você é uma pessoa viajada? Tento, né? Queria ser mais. Ah, eu também. Como eu queria. E agora eu vou fazer... A gente tava conversando um pouquinho antes aqui, né, pessoal? Focando um pouco antes. Mas você foi para 2 lugares que eu gostaria que você falasse um pouco para tirar um pouco desse paradigma que existe deles. Você foi pro Líbano e pra Síria. Sim, já algumas vezes. Como são esses lugares? É como a gente vê aqui? O Líbano é lindo. Beirute, até eles se orgulham muito de falar que é a Paris do Oriente Médio. É realmente um país muito acolhedor. Na cidade do meu pai, por exemplo, que meu pai nasceu no Líbano, você come arroz, feijão e fala português. Porque a imigração libanesa para o Brasil foi muito grande. E aí, as pessoas que moram aqui de família libanesa têm suas casas de campo lá. Muita gente retorna. Então, acabou levando uma cultura brasileira para lá. Então é muito comum você conhecer pessoas, no Vale do Becá, principalmente, que é a cidade do meu pai e a cidade onde a minha mãe nasceu, você encontrar pessoas que falam português e entender tudo da cultura brasileira. Nossa, que bacana! É super, assim... também cosmopolita, parece que não, mas né? Porque teve muita imigração para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para diversos lugares. A gente brinca que se pegar todos os descendentes de libaneses espalhados pelo mundo e colocar dentro do Líbano não cabe, porque o Líbano é muito pequenininho. E é muita gente, né? E é muita gente. E a galera volta. E todo mundo se orgulha, sabe? O pessoal gosta muito de dizer que é libanês. Então, assim, os libaneses que imigraram para cá, a gente vê histórias de muito sucesso. E por isso que conseguem fazer suas casas de veraneio lá, e conseguem retornar e encontrar familiares que preferiram morar lá. Então, é muito legal. A Síria já é muito diferente. A Síria, apesar de 1 hora de carro da cidade do meu pai para a entrada ali, né? E a minha avó morou numa das ruas mais antigas do mundo, que agora ela é falecida. É um outro mundo. Então, vale super a pena também conhecer. Damasco não sofreu com a guerra de 2011, então ela ainda conserva toda aquela arquitetura milenar. Hoje é a capital mais antiga do mundo. E tem muita história também ali, muito, muito interessante. Só que lá você já não fala português, você vai com uma camisa do Brasil, Ronaldinho, aquela coisa assim, como em outros países que as pessoas não conhecem tanto a cultura brasileira. Mas no Líbano é impressionante, assim, todo mundo brasileiro deveria ir lá ver isso. Qual que é mais gostoso de Líbano ou Síria? Então, como minha mãe Perguntinha sem jeito, e né? meu pai nasceram no Líbano, a gente tem aquela questão intrínseca dentro da gente de fazer parte de nós, né? Mas, assim, as pessoas, amigos brasileiros que não têm parentes e já foram para lá, simplesmente amaram. Ou as minhas amigas ficam me pedindo, quando você for, deixa eu ir com você, por favor, eu quero viver o que você vive, sabe? Assim, porque tem muito parente, tem muitos amigos, tem muitas cidades onde a gente conhece pessoas. Então é diferente de você ir fazer um turismo sozinho num local assim, né? Sim, sim. E como você já deve estar cansada dessas coisas, né? Tem uma novela
Ah, Do Inxalá. que não é Líbano, é Marrocos. Mas não é tudo a mesma coisa? Não. As pessoas confundem, as pessoas realmente colocam tudo dentro do mesmo saco. É muito parecido aqui com o Brasil, né? Ah, da onde que você é? Ah, sou de Pernambuco. Eu tenho um amigo na Paraíba, você deve conhecer ele, né? Ah, então, né? nada O a ver. Nordeste parece que é uma coisa só, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem uma diferença. As pessoas confundem muito pela questão religiosa. Então, como em Marrocos a maioria é muçulmana, mas está no norte da África, ela tem uma cultura peculiar de Marrocos, que todo mundo que vai fazer turismo manda mensagem para mim, minhas amigas amam, é muito legal, vale muito a pena, é um turismo barato também, não é caro. Fica a dica. Exato, mas assim, elas falam assim, eu tô amando viver a cultura islâmica, né, da religião, porque como a religião, ela hoje é a maior religião do mundo, o islamismo, o Alcorão, ele tem jurisprudência, ele tem a Sunna, né, como o profeta vivia e tudo mais. As pessoas vivem isso. Então, por isso que as pessoas confundem muito. Então, um lenço, você vai ver um lenço no Líbano, você vai ver o lenço em Marrocos, você vai ver as pessoas rezando 5 vezes por dia no Líbano, você vai ver as pessoas rezando 5 vezes por dia em Marrocos. Então, por isso que as pessoas acabam misturando as coisas pelo fator religioso. Mas tem cultura local também. Então, como eu expliquei, do Líbano para a Síria, né? Líbano é uma coisa, uma hora de viagem é outra. E são países muçulmanos. Uhum. Só que aí é isso que as pessoas precisam discernir melhor, né? Do que é cultura e do que é religião. O lenço é religião. O arguile, ou narguilé, como as pessoas falam, é cultura. As pessoas confundem. É narguilé? A gente fala arguile. Arguile? O nome é arguile, mas no Brasil virou narguilé. É mais pro Líbano mesmo, né? Ou não? Não, em vários países árabes eles utilizam... E é diferente do que usam aqui, não é? Ou não, é a mesma pegada, assim, aquela essência cheirosa? É a mesma coisa? É. Com carvão queimando ali. Queimando. Eu ouvi dizer que agora, com a popularização do arguile aqui no Brasil, o pessoal coloca álcool de vez da água, coloca droga em vez do fumo. Uhum. Então, mudou, né? Aí eu já não sei. Coloca uma planta no lugar do fumo e álcool embaixo e sai chapadão. Tem um colega meu que fez isso aí, ficou uns 3 dias loucão. Então eu não sou a favor nem do fumo, nem disso, não sou a favor. Então, eu usava o arguile quando eu era adolescente, porque na minha época falava que o arguile não viciava e não fazia mal, porque era só a essência. Então a minha mãe deixava eu usar, então em rodinhas de amigos árabes, assim, a gente brincava, assim. Hoje eu acho terrível, porque aí depois a gente foi descobrir que uma tragada daquilo equivale a mais de 10 cigarros, e aí, prejudica muito a saúde. O tempo que você fica fumando ele ali é um tempo mais prolongado, a quantidade de fumaça que entra é muito maior. Muito maior, né? E eu acho que a sensação de não ser nocivo é por causa do cheiro. Você sente aquele cheiro de melancia, aquele cheiro de erva doce, sei lá. Que é o mesmo problema do cigarro eletrônico, né? Você vê, o cigarro eletrônico também veio com essas essências, assim, Mas o cigarro eletrônico eu até concordo, porque ele veio para ajudar a parar de fumar. Então você vai diminuindo a nicotina ali, né? O cigarro eletrônico não é aquele que tava com um problema de microplástico também? Aí começou, aí a galera começou a fumar aquilo lá, e aí o propósito dele, que eu acho que era para parar de fumar, acabou se perdendo e virou mais uma droga aí no mercado. Mais uma, né? Mercado, é o mercado. Dá dinheiro. Será que dá? Dá dinheiro. Tá. Só nesse negócio da religião, a mesma coisa a gente vai falar dos países aqui. Quantos países são cristãos? E não são os mesmos países, né? Então, acho que essa confusão é meia... Eu vou falar que eu me confundo também, porque eu não entendo nada, né? Pra mim, são lugares diferentes, eu entendo que são a mesma religião em vários locais, e até mesmo a forma de seguir a religião é a mesma em todos, não? Sim, ou tem as suas... Sim, o Alcorão ele é único no mundo inteiro. Não é, por exemplo, igual no cristianismo que tem ali a vertente católica, evangélica, dentre outras ali, que tem algumas distorções, não, algumas diferenças, vamos dizer assim. Sim. No Alcorão também tem isso. Tem o protestantismo, né, na parte cristã do negócio, né, e tem aquele que é católico... Tem o romano e tem o grego também, né? Tem o grego. No Oriente Médio é muito igreja grega. Eu já visitei algumas lá.
É que aqui tem a brasileira totalmente também, diferente. né? Aqui é a romana. Não, mas tem a brasileira também. Tem a católica brasileira também. Então, tem a coreana, tem a libanesa, tem o cristão libanês, que é da maronita. Eita. Então, são várias ramificações. No islamismo, a maior parte é muçulmano sunita. Uma parte menor é muçulmano xiita, mas isso representa 5% da população mundial de muçulmanos, é bem menor. Que a maioria está no Irã, né? Que aí já é uma outra história, né? Tá em alguns países específicos, mas está presente no Líbano também, que é o partido do Hezbollah, né? Que eles são da frente xiita, né? E nós muçulmanos sunitas consideramos como se eles fossem os protestantes. O nosso sunita é o que é mais certinho com que o profeta Muhammad ensinou, né? A sunna, né, dos sunitas significa que tudo que o profeta ensinou ou que ele viu e não disse nada. Então, existe uma linha de transmissão de todo esse comportamento que nós seguimos como qualidade de vida. Não que seja obrigatório fazer, mas que é bom. Então, dentro do islamismo, principalmente na parte do nosso caso, que é sunita, ensina como a gente tem que dormir do lado direito é melhor para a saúde, como que a gente tem que comer, como que a gente tem que se limpar, como que a gente tem que se fortalecer. Que nem eu tenho que estar forte para eu poder ajudar as outras pessoas. Eu não posso dormir sabendo que o meu vizinho do lado está com fome. Então, quer dizer, ela é uma religião que ela prega muito a questão da justiça social. Uma delas é o zakat, que é um dos pilares do islamismo. Então, o zakat é a contribuição que você faz diretamente a um pobre. Isso toda religião tem. Mas no islamismo, eu considero que ela traz como a gente fala, uma equidade, né? Uma justiça social, porque é a riqueza acumulada em um ano. Então, por exemplo, você ganha R$1.000 de aluguel por mês. E aí você guarda esses R$1.000. No final de um ano, você tem que separar 2,5% desse valor e destinar a um pobre. Ou seja, o pobre ele tem direito sobre a sua riqueza. E não é 10% do salário, assim, que às vezes você ganha R$1.000. Pô, R$100 vai te fazer muita falta. Então, isso traz mais pobreza, traz mais desigualdade, porque aí tem até igrejas que se beneficiam, não vamos entrar nesse mérito polêmico. Porque sabemos muito bem como funciona, né? E no nosso caso, não. Isso tem que ser destinado a um pobre diretamente. Não tem intermediário. E aí, uma das sunas o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Ou seja, você não pode dar o seu zakat, sua contribuição, e sair para todo mundo aí falando. Eu dei o meu zakat para ele. Não pode. Então, essa é uma parte da sunna. Outras coisas são mais obrigatórias que a gente tem que fazer, como a oração, né? As 5 orações diárias, que nós rezamos 5 vezes por dia. O pessoal fala, nossa, tudo isso. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, assim, não. Religiosamente, 5 vezes por dia. Obrigatoriamente, em todas as fases do dia, quando o sol está... Primeiro raio de sol, quando o sol está no meio, quando o sol está em cima, quando o sol está no meio, quando o sol está se pondo e à noite. Tem os nomes das orações. É a única coisa que te tira da religião islâmica. É você não praticar as orações. E a primeira é você tem que acreditar em Deus único e no profeta Muhammad como último dos mensageiros, sem deixar de acreditar em Cristo. Porque todo mundo pensa que nós não acreditamos em Jesus Cristo. Isso não é verdade. Quem não acredita em Jesus Cristo é os judeus. Porque 5.000 e tantos anos atrás, né, quando veio Moisés, os judeus sempre falaram que eles eram um povo escolhido, né? E Moisés avisou, virá um novo Messias, que é a vinda de Jesus. Há 2023 anos, que é o nosso ano calendário gregoriano. Quando veio Jesus falou, virá um novo Messias. Vocês acreditem nele, né? Tal, vai ser um complemento, né? E aí veio o islamismo com o profeta Muhammad. Há 1.400 e poucos anos. Eu nunca gravo os anos certinho. Então, é uma linha do tempo. Interessante. E todos vêm da mesma
Tem a mesma São as linha, 3 assim, religiões monoteístas do mundo, Nossa, né? Monoteísta. Eu me senti muito... Agora eu me senti muito burro. Ah, De não! coração. De verdade, eu achava que o islamismo era mais antigo que o cristianismo. Não. Ele é o mais novo de todos. É o mais novo de todos. Porque eu pensei assim, né? Porque algumas religiões entendem Jesus como um profeta também, né? Né? Porque o cristianismo é o filho de Deus, né? O próprio Deus e tal. E algumas outras religiões que é um profeta. No caso do islamismo, acredita como um profeta. Um mensageiro de Deus, que é um profeta, né? Um Messias, sim. E ele permanece vivo até hoje, ele que vai vir anunciar o dia do juízo final. Então, para nós, ele é um dos mensageiros mais citados, né, no Alcorão e de uma grande importância também. Foi um dos profetas que mais teve milagres, né? Então, assim, capítulo de Maria, existe um capítulo de Maria no Alcorão que representa o véu islâmico. Sério? Sério! Vamos lá, continue. Tem um capítulo que fala só de Maria, assim? Exato. Que bacana. E o véu islâmico, ele simboliza Maria, né? Que nessa surata, nesse capítulo, fala que as mulheres têm que cobrir seus cabelos, têm que cobrir o seu corpo, né? Em submissão a Deus, primeiro, e em segundo, em submissão a Deus e em proteção da mulher. E protege de verdade. Quando eu comecei a usar, foi quando eu comecei a realmente sentir. Não é uma coisa que dá pra você trazer pra uma realidade, assim, sabe? Eu falar pra você, olha, você vai se sentir... É uma coisa muito intrínseca, muito de coração mesmo, de fé, sabe? E foi como eu me senti, exatamente assim. Cara, não, agora eu fiquei abismado de verdade. De verdade, porque eu não imaginava. Eu me sinto o tempo todo, quando eu saio de casa, eu me sinto protegida e eu me sinto que eu estou atendendo a que Deus quer, sabe, nessa vida. Que é adorar a Deus para depois, para essa vida também, pra gente ter, né, o melhor nessa vida e conquistar coisas boas depois também. Cara, eu tô abismado com o livro de Maria no Alcorão. O capítulo. O Alcorão é como se fosse a Bíblia. Exato. Tem toda a Bíblia. No Alcorão, né? tem toda a Bíblia? Tem toda a história bíblica, né? A história de Moisés também, tem tudo. Só que vem corrigindo algumas coisas que a igreja, infelizmente, deturpou, né? E aí existiram várias Bíblias, porque Jesus não escreveu a Bíblia. Né? Não mesmo. Ele não escreveu. Foi bem depois, né? Foi bem depois. E aí, o que aconteceu? Isso tudo foi modificando. E a gente que conhece a língua oriental, a gente entende perfeitamente aonde ela é facilmente modificada. Que nem o Alcorão, só para te dar um exemplo, o Alcorão em árabe, ele é assim, uma grossura mais ou menos assim. O Alcorão em português, ele já é o dobro. Ou seja, ele não é o Alcorão de verdade. Por quê? Porque é uma tradução aproximada. E aí a minha mãe que fala árabe, às vezes eu falo pra ela, mãe, eu não falo, meu árabe é bem ruinzinho, né? Aí eu falo pra mãe, o que significa isso? Ela não tem significado em português. Tem que, às vezes, ter 4, 5 as palavras pra você tentar entender. Aproximar no que ele quer falar. Exato. E não é aquilo, né? Imagina, a mesma coisa do véu. Exato. Eu não consigo te explicar o que é o véu. Né? Mas eu consigo falar mais ou menos ali, eu me sinto protegida. Exato. Então você tem que aprender a língua árabe pra você entender o Alcorão. Eu leio em português, porque infelizmente, né, meus pais não me deram esse benefício de me ensinar o árabe de criança. Tem dificuldades no árabe ainda, né? E aí eu fico tentando ler, tentando entender e perguntando. E aí você começa a compreender. Cara, claro que a Bíblia, além de ter sido modificada, imagina ela em aramaico, que é uma língua que não existe mais. Não, eu imagino então, a forma que... Não, que você tá falando, o Adriano, eu acho que ele vai concordar comigo. Tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas tem tudo a ver. Adriano, imagina um episódio com ela e o Berloffa. Né? O Berloffa, abraço, um cara gente boa demais, ele é um pastor. Só que ele é um pastor totalmente fora da caixa. Totalmente. Ele é muito estudioso e ele estuda a Bíblia na sua tradução original. Então ele traz todos os erros de tradução,
Ele fala sobre as interpretações que foram colocadas de forma incorreta e os acréscimos que colocaram na Bíblia. Isso não é fé, gente. Né? Isso é história. real. É estudo mesmo. É comprovado cientificamente. E boa parte que você está falando vai muito com o que ele fala também. Né? Então, na hora que você começou a falar assim, eu falei assim, cara, eu imagino você e o Berlova falando aqui, ó, ia ficar uns 3 dias falando sobre essas coisas, porque ele entra nessa questão da Bíblia que a gente tem hoje, que tem muita coisa que é deturpada, tem muita coisa que é pra manobra, tem muita coisa que é pra manipulação, e por aí vai, né? E você Mas, fala, enfim. tá, e o Alcorão, a mesma coisa? Não, o Alcorão, o profeta Muhammad, ele teve um milagre também, como Jesus teve muitos milagres, ele teve um milagre, e o milagre, a primeira palavra, quando ele recebeu o anjo Gabriel, foi Ikra. Ikra em árabe significa leia. Leia em nome do teu Senhor. Primeiro milagre foi a já primeira foi uma bronca coisa. já, E ele né? assim, eu não sei ler, leia. Então ele recebeu esse milagre, né? Então o Alcorão foi escrito em vida. Peraí. E ele recebeu essa mensagem de forma literal através do anjo Gabriel. Algumas coisas é Deus falando com a humanidade, algumas coisas é Deus falando para o profeta Muhammad, algumas coisas é Deus falando para os muçulmanos, para os crentes, né? Que a gente fala assim, os crentes que acreditam no Alcorão. Então tem toda uma... assim, a lei do português é muito rico, sabe? Em árabe, ele é muito mais ainda. Com uma palavra... Até os poemas, assim, saindo um pouco de religião, até os poemas em árabe, quando a minha mãe traduzia para mim, eu falava assim, gente, não... É muito superior, assim, sabe? O estilo da língua. E a língua árabe, ela ali originou grandes pensadores, grandes coisas da medicina foram através dos muçulmanos. Porque com esse milagre da escrita que veio para o profeta, veio um árabe clássico. Um árabe que até hoje ele é muito difícil até para quem mora e fala árabe, sabe? Entrou muitas nuances dentro das palavras e dos significados. Então a gente vê que realmente é uma língua assim, muito muito rica mesmo, E sabe? o profeta... E o português e o inglês, ele é mais pobre. O Alcorão inglês ele é ainda mais grosso que o português. Porque é uma língua pobre, entendeu? O profeta Muhammad, ele na história dele fala o que ele era, assim, se ele era rico, pobre. Ele era pastor de ovelhas, pobre. Pobre. Sim. Há mais de 1000 anos, é isso? 1449. 1449? Só para contextualizar uma situação, né? Que o primeiro milagre foi ele ler. Sim. Né? Porque quando a gente vai pegar... Hoje, a gente tem uma taxa, principalmente no Brasil e em alguns outros países, uma taxa de analfabetismo muito alta ainda, assim, pelos tempos atuais. Mas é muito comum a gente saber ler e escrever. Há 1000 e tantos anos atrás... Era pouquíssimos. Era uma coisa extremamente excludente. Quem sabia ler e escrever era só intelectuais, o intelectual rico. Ali, né? O pobre não tinha o direito da leitura. Exato. Né? Então, o primeiro milagre foi o cara começar a ler... O cara... o pessoal conhece como Maomé, né? Ainda também. era um cara, né? Ele recebeu homem, um milagre, né? E virou profeta. Sim, né? sim. O Mohammed... É Maomé. É Maomé. É que Maomé é errado falar, né? As pessoas apelidaram. É igual eu falar Jesus, Jesusinho. Jesus Christ. Não entendeu? É um apelido que a gente tem que ter muito respeito, assim, né? Sim. São mensageiros, são pessoas iluminadas. A gente tem que tratar com todo o respeito do mundo. E nada mais certo que a gente tentar falar o nome correto da pessoa, né? Que é o profeta Mohammed. Muhammad. Tem um... Muhammad. Pode falar Muhammad, vai. É o jeito que você conseguir. Já mostra o seu respeito. Eu mal falo português, mas o... 1444. 1444. Corrigiu. Faz bastante tempo. Então, e foi escrito em vida? Foi escrito em vida. Ele teve outros milagres? Teve, vários milagres. Ele se refugiava numa caverna, recebia o anjo Gabriel. E muitas coisas que ele não sabia também, que ele foi ali praticando ao longo do tempo.
E é muito grande, assim. Cara, tem que pegar exemplos, assim. É que eu imagino o quão absurdo deve ser. Eu não sei se a palavra seria essa, a pureza ou a evolução espiritual de uma pessoa, né? Para receber um mensageiro direto, assim. Um anjo chegar e falar assim, ó, é assim, assim, assado. Agora, o seu caminho é esse. Né? Então, você vai deixar de... Ele era pastor de ovelhas, né? Uhum. Você vai deixar de ser pastor de ovelhas e vai ser o profeta Muhammad. Eu não vou conseguir falar com sotaque. Mas mostra o seu respeito, tá ótimo. Então, cara, que eu imagino o quão grau de espiritualidade deve ser, assim. Deve ser uma coisa extremamente absurda, né? Todos os mensageiros de Deus. São mencionados 25. Que eu tenho numa linha, assim, por exemplo, que a boa parte de uma briga religiosa é uma briga por poder, né? Na minha humilde opinião, né? Mas eu imagino que, pra mim, antes era Maomé, mas agora eu sei que é Muhammad, né? Jesus, Buda, Chico Xavier, dentre outros, são profetas que vieram para trazer alguma mensagem, né? Cada um na sua linha, no seu tempo, né? Com as suas obrigações, enfim, tudo isso. Então, eu acho que todos devem ser respeitados, né? Mesmo porque se a minha fé é diferente da sua ou vice-versa, não nos fazem inimigos, né? Exatamente. Né? Como muitos pensam que é. O que a gente pede paz, a gente pede respeito entre religiões. As brigas, as guerras que acontecem, elas não são religiosas, elas são políticas. Sim. Então, a gente tem que separar muito bem as coisas antes de falar de islamofobia, principalmente, né? A gente tem visto agora que está acontecendo na Palestina. A islamofobia disparou, né? Eles estão também... o lado judeu reclama do antissemitismo, que é um termo que, para nós, a gente faz parte, né, de Sem, que é o filho de Noé, né? Então é por isso que vem esse termo, que também faz parte dos cristãos e dos muçulmanos, que também somos da mesma origem, monoteísta, né? E a gente tem que pedir paz e a gente tem que pedir respeito entre religiões, entender que essas guerras, elas não são boas para nenhum dos lados e é sempre disputa territorial ou por algum poder. Guerra nenhuma, né? Não leva a Deus, né? E, na verdade, não é religiosa. Eu não vejo sentido numa guerra, né? Mas antes de falar da guerra, é só para eu não perder minha linha de raciocínio aqui, que você estava falando. Uma dúvida só. Da oração a gente já vai para essa parte, tá? A oração tem a forma de se fazer, sim, certo? Suna, explicado na Suna, nas práticas. É sempre assim, por exemplo, em qualquer lugar que esteja... É ajoelhar no chão, é isso, né? Coloca o tapete? Não, na verdade tem que ser um local limpo. É que o tapete é um negócio prático, né? E é sempre virado pro mesmo lado, é isso? Pro nascer do sol. Sempre? Sempre. Tá, se não souber onde é o sol, não há... não vou poder rezar por causa disso. Não, a gente reza pro lado que der. Mas hoje nós temos o smartphone que tem bússola. Então a gente liga ali e já sabe por onde que nasce o sol. Ou a gente se baseia também por onde que a gente vê mesmo no céu. É que uma vez eu assisti um filme que tinha um rapaz que era muçulmano e ele estava preso numa prisão que era um navio, tal, tudo mais. Ele estava num local que ele não conseguia ver o sol, né? Aí no decorrer do filme e tal, tudo mais, ele não era o principal do filme, ele ajudava o principal a fugir, né? E ele sabia que ao final, ajudando, ele ia acabar sendo morto, meio que ele sabia, mas ele sabia que ele ia conseguir ir para a parte do navio que tinha o sol. E quando ele chegou lá, o que ele fez foi fazer a oração dele e depois morrer da oração. Olha. Oração, assim. Então, tipo assim, ele fez tudo sabendo o que ia acontecer. E ele tem até a fala, que eu não vou lembrar como que é, mas que ele fala. Eu queria que meu último momento, pelo menos, fosse em oração, assim, assim, assado. É, porque traz uma paz muito grande pra gente. A gente não consegue mais, faz parte da gente a oração. Não é algo pesado, que o pessoal fica pensando, mas... Nossa, tudo isso, deve cansar. Não, faz parte, a gente se sente muito bem. E quando a gente falha com alguma reza, a gente, fala assim, tá faltando alguma coisa. E eu acho que isso que me traz o lado calmo de ser da vida, sabe? Me tira muito estresse, me tira muitas coisas ali, que a gente põe a testa no chão, né? E a testa no chão é um momento de maior submissão a Deus. A gente não reza para nenhum mensageiro. A gente reza diretamente a Deus. E as pessoas falam assim, o seu Deus é o Deus do Alá, né? O pessoal confunde. Só que Alá é o nome próprio de Deus. É o mesmo Deus. Só que em árabe. Como então, até Javé, Jeová... até os cristãos no Líbano, eles tratam Deus como Alá.
Então não é um Deus diferente, que as pessoas confundem muito. E aí, nesse momento que a gente está ali com a testa no chão, que é nosso momento ali, sabe? A gente estica a coluna, assim, e fecha o olho e mentaliza e fala as palavras que Deus é maior, né? Allahu Akbar aí, que vocês veem bastante falar. A gente vai falando essas palavras e isso é uma meditação. É uma meditação, só que não é uma meditação pela meditação, é uma meditação para Deus, para você ter uma vida tranquila, uma vida boa aqui e que a gente consiga o paraíso. Então, assim, cara, é um significado bastante grande, entendeu? Não é só o meditar pelo meditar, é o meditar com mais um monte de plus. É só quem vive que consegue entender, né? Exato. E quem começa a praticar não larga, não consegue largar, porque faz muito bem. Você falou, qual que foi a frase que você falou? Allahu Akbar. O que significa? Deus é maior. Deus é maior. Tá. A gente vai falar do Islã... Não, peraí. Islamofobia, não? Islamofobia. Islamofobia. Mas antes do islamofobia, existe principalmente que eu nem gosto de usar esses termos, não? Tá? Não, tá. Islamofobia, essas coisas eu acho que a gente não pode deixar o preconceito chegar na gente, sabe? Então eles ficam criando termos para segregar. E se você for olhar bem, esse termo nem existia. Os muçulmanos sempre foram respeitados e são respeitados em qualquer lugar do mundo. E eu falo que eu assim, em relação ao lenço, né, a frase que eu te falei, a gente não deixa, só a gente não deixar o preconceito chegar. E ele não chega. Então você tem a sua postura ali forte, firme, em cima da sua fé. O preconceito não chega. Tem todo um trabalho, né, de comportamento em cima disso. E você sofre preconceito por causa do lenço? Eu não deixo o preconceito chegar. Eu não deixo. Eu não deixo. E eu acho que essa palavra é uma palavra que, infelizmente, né, tá sendo agora... Tá entrando em alta. E que não deveria nem existir, né? Porque todas as formas de preconceito e segregação fazem mal para toda uma população, independente de qual religião ela seja, né? Então, já que a gente começou a falar do véu... Sim. Seu marido te obrigou? A pergunta de todos os dias. Seu marido te obrigou? Você não sente calor? Isso? Qual a pergunta que você mais escuta? Essa. Sobre o véu. Se meu marido me obrigou. Ale, e se eu não sinto calor? Ale. E se não sente calor? E se eu não sinto calor? Pelo contrário, você acaba evitando os raios ultravioletas pegar no cabelo, então o cabelo é mais hidratado, mais sedoso. Mas, o que te motivou? Você teve uma motivação para usar o lenço, né? E por que do lenço? A história foi linda. Começar falando que ela foi linda. Eu tava num evento religioso. Na verdade, eu fui com o intuito de, sabe, ouvir mais sobre religião, porque eu acho que quando a gente ouve sobre religião, coisas boas, sabe, vem pra você e tal. E nesse evento, eles falaram assim, por favor, né, como vai ter muita gente de fora e tal, as mulheres, vamos seguir a linha, o certo, né? As mulheres, por favor, quem que for participar, participa de véu. E os homens também com uma vestimenta adequada. Eles pediram isso, não obrigaram nada. Eu falei, é nada mais justo, né? A organização tá pedindo. E eu fiquei usando, não usava. Eu tinha 25 anos. E achava que eu nunca ia usar na minha vida. Aí saímos desse evento, nós passamos 3 dias num hotel. Depois, nesse dia, ele falou assim, meu marido falou assim, por que você não continua usando? Eu falei, não sei... Eu tenho medo, né? Aqueles medos da incerteza, né? Na verdade. Não da dúvida, da religião. Né? Da mudança. Aí ele falou assim, tenta uma semana, se você vê que é difícil, você tira. Eu dei aquele, né? Falei, tá bom, posso tentar, tô gostando mesmo de usar. Aí comecei a usar. A primeira saída na rua, as pessoas começaram a me perguntar, como que é a sua religião? Que religião que você é? Você é de lá? Isso aqui. Aí eu falei assim, cara, eu sou uma divulgadora ambulante agora, né? Porque todo mundo me parou pra perguntar. E ninguém tá me atacando na rua. Eu achava que as pessoas iam me atacar. Era mais dúvida mesmo. Era dúvida, era admiração. Aí eu falei assim, eu não vou ser atacada na rua. Cara, eu posso usar o lenço no Brasil. Não vai ter problema nenhum.
E desde então, desde 2007, eu uso o véu islâmico. E eu trabalho, eu dirijo uma empresa, eu visito vários clientes de todas as nacionalidades, de todas as religiões. Eu não tenho problema nenhum, pelo contrário, eu sou muito respeitada. E eu acho que eu sou até muito mais respeitada do que antes. É isso que essa pergunta que eu ia fazer. Você acha que você está sendo mais respeitada do que antes, assim? Sim. Né? Sim. Então, o Porque, Alê... infelizmente, não que eu não concorde com o fato da mulher sair com roupa curta, colada. Eu não tenho o menor problema, porque eu era assim. Então, assim... Mas, infelizmente, na cabeça de muito homem, isso realmente é um problema, né? Então, muita mulher sofrendo aí abusos na rua. Eu já sofri abusos na rua também, quando eu não usava. E isso só me ajudou, entendeu? Então, não tenho nada contra, mas quanto mais a gente se cobre, quanto mais a mulher se cobre, realmente ela acaba criando uma proteção. Aí vem, mas eu tenho que usar o que eu quiser. Sim, você tem que usar o que você quiser, eu concordo com você. Mas, infelizmente, o mundo tem muitas maldades. Eu concordo também que quem teria que respeitar é o homem. Sim. Né, que tem que respeitar a mulher. Mas, infelizmente, a gente vive num país que isso é muito complicado. E parece que são uns ratos do esgoto aí que piorou mais ainda. Né? Igual tá falando de feminicídio. Quanto que aumentou. Né? O feminicídio aumentou e vem aumentando. E é um absurdo. A gente fala, gente... A informação tá aí, né? Cara, todo mundo tem liberdade. E por quê, né? Vai cada um viver sua vida e a gente acaba... A mulher, principalmente, sofre muito com isso. Acho que muito da questão da impunidade também, né? Impunidade, Porque se a mulher sofre um abuso, ela vai na delegacia, ela acaba sofrendo um outro abuso psicológico dentro da delegacia, muitas vezes. Né? A mulher sofre um assédio, um abuso, pergunta, o que você fez? Por que você sofreu esse assédio, esse abuso? Você que provocou. Né? Olha a sua roupa. Olha a sua roupa, exatamente. Né? Então, e você levanta muito essa bandeira, né? Então, eu levanto muito a bandeira do respeito, porque tem muita mulher que acha que eu tenho que me libertar do lenço. Aí eu fico assim, gente, eu não tenho que me libertar, cara. Eu uso porque eu quero, eu escolhi. Então, elas acham... Muita mulher acha que você está indo pro século passado. Aquelas inversões de valores, sabe? Como você vai na praia assim? Que absurdo. Algumas chegam a comentar esse tipo de coisa. E aí, a mesma forma que eu tenho que ter respeito delas quererem andar com a roupa que elas usam, elas também têm que ter respeito com a minha opção. Você se sentiu mais liberta quando começou a usar o véu? Sim. Então é o inverso. Você não vai se libertar se você tirar o véu. Exato. Se você tirar o véu, você vai se aprisionar às questões alheias. Exato. Né? Então tem... Eu sou aprisionada à moda, ao estereótipo, aquela coisa... Nem quando a gente saía de casa, eu tinha que sair com a chapinha, porque senão é aquela coisa, você é desleixada. Então a gente tem que entrar num... De qualquer forma, a mulher que não usa o véu, ela se torna presa a uma linha, né? Assim, senão se ela sai agora, hoje não tanto, na minha época, em 2000 e pouco, se não saísse com o cabelo bem arrumadinho, assim, você era desleixada. E na moral, o que isso tem a ver com o véu da moça? Cuida da sua vida, meu parceiro. Não é? Não. Você não gosta de véu? Não usa. Deixa quem quer. Deixa quem quer. Eu sou curioso, por isso que eu pergunto. Então. Né? Tem lá perto da minha casa, tem uma família, eu não vou saber de onde que eles são. Eu sei que são muçulmanos, eu acredito. Porque a mulher é sempre de véu também. O Caleb, que é o nome dele, ele sempre tá com túnica. É túnica, né? Túnica, é túnica mesmo, né? Tá sempre de túnica e um chapeuzinho, que eu não sei o nome. Que é bom pra proteger o pra mim, pra você seria ótimo. Exatamente. A última vez que eu fui pra praia que deu uma torrada e dói o couro cabeludo queimado. Quem não é... O Adriano sabe o que eu tô falando. Então... Os carecas sabem. Doida. Então, assim... E são super respeitados. Eles são donos de metade do Nazaré. Eles são donos de metade. Por quê? Porque ele foi pra lá... Aí ele começou com um depósito de materiais de construção. E o que ele começou a fazer? Tá vendendo um terreninho barato ali. Ele ia lá e comprava. Tô comprando aqui, comprando ali. Foi fazendo o pezinho de meia dele ali. E segue a vida. Muitos muçulmanos fizeram isso. Muitos libaneses muçulmanos fizeram isso. E tá certo. Tá certo, tá fazendo a vida, né? Como todo mundo que tem uma boa oportunidade. Exatamente, tem que aproveitar. Não tem a etnia, tal lugar não pode. Não,
todo mundo tem oportunidade, vai lá e tenta. É. Vamos que vamos. E na verdade foi muito pela dor, né? Eles viraram comerciantes porque eles chegaram, não sabiam falar a língua, viraram mascates, começaram a bater de porta em porta vendendo. E aí eles não tinham estudo para chegar e falar, vou trabalhar numa grande empresa. Não, eles abriram seus negócios. Só que foram inteligentes a ponto de fazer o negócio deles crescer. E tá crescendo. E compraram terrenos e tal. Investiram no lugar certo, empregam né? muita gente, Sim. e respeita todas as religiões, porque é muito difícil contratar muçulmano, eles não se fecham na casinha. E é isso. E se eu parar... Ó, eu moro ali, vixe Maria, mais de 20 anos. Nunca vi brigando com ninguém. Nunca, assim. Nunca vi ninguém falando mal também, de é folgado, é isso, nada. Sempre paz e amor. Eu tô no meu canto, você tá no seu. Às vezes eles falam, eu não sei qual que é a língua que eles estão falando lá, que eu não entendo Deve nada. ser árabe. Eu acho muito bonito, mas eu não entendo nada. Deve estar me xingando aí. Tá Eu não tô nada. sabendo de nada. Né? Mas, enfim. Falando de não entender, tá? Você tinha comentado um negócio e eu falei assim, esse eu faço questão de falar, né? Depois de um atentado que falaram que tiveram no 11 de setembro lá, teve uma reportagem que o Osama Bin Laden estava falando, né? E a tradução que estava tendo falava sobre terrorismo. Era isso? Ele falava em árabe sobre uma aula de religião, e aí deturparam tudo e colocaram, ele está planejando um novo ataque terrorista. Aí gente, foi quando eu comecei a descobrir que a mídia era suja e manipulada. Porque, cara, minha mãe que entendia ali a língua, ela falou, olha, ele tá falando de... Tem nada a ver, cara. E aí o povo acreditando numa coisa que não existiu, de fato, né? E aí depois eu fui ver esse documentário, Fahrenheit, aí, é antigo até esse documentário, nem lembro que ano que lançou, mas foi alguns anos depois do 11 de setembro, eles desmentindo toda a história do Bin Laden. Mas foi um jornalista americano, que nem é muçulmano, não tem nada a ver, ele foi atrás do assunto. Então, o Bin Laden foi o grande fantoche do terrorismo, porque eles precisavam frear o islamismo no mundo, porque a religião cresceu demais, falando que os muçulmanos são terroristas. E, no fim das contas, acabou acontecendo o contrário. As pessoas foram lá querer conhecer quem são esses muçulmanos terroristas e se tornaram muçulmanas. Porque eles falaram, terrorismo não é nada disso. Terrorismo islamismo não é nada disso. Não é terrorismo. É uma religião de paz. E é paz. De fato. Se você olhar, se você ler o Corão, se você ver os ensinamentos, leva a paz. Leva a qualidade de vida. Leva você tratar bem o próximo, etc, etc, etc. É porque se a gente pega o que a mídia mostra, principalmente, né? A gente só vê coisa ruim. Né? Teve uma época atrás que teve um grupo forte também, que eles estão recrutando jovens para participar de não sei o que lá. Aí vem agora também a questão da guerra que está ocorrendo. Se você se sentir confortável, a gente até pode falar um pouco, né? Então a gente sempre vê uma distorção. Parem o genocídio. É isso que eu quero falar. Por favor, a minha mensagem. Parem o genocídio agora. Só para qual genocídio? Estão matando palestinos, civis, crianças, encurralados. Porque Gaza é a maior prisão a céu aberto. Totalmente controlada por Israel. E essa grande prisão a céu aberto é que está ali sendo massacrada. Né? Então, eles estão falando que além da grande prisão a céu aberto, agora é um grande cemitério de crianças. Porque tem uma densidade populacional muito grande ali dentro. E eles não têm para onde ir. Isso é um crime de guerra. Porque não deixar entrar ajuda humanitária. Desviaram o rio para eles não terem água para beber. Eles têm água do mar, que é água salgada. Estão atacando ambulâncias, estão atacando jornalistas para não mandar informação. Primeiro que a informação nem chega, a gente só vê chega o lado israelense e o terrorista do Hamas, é isso que a gente vê. Então, a gente tem que falar dessas pessoas, a gente tem que falar desses civis, né? A gente tem que ir para as ruas, que é a nossa arma para parar o genocídio, é o mínimo nosso como humanidade, como humanos.
E tá tendo esse movimento aqui no Brasil Está tendo e não está sendo televisionado. Não estão mostrando tudo. Quando chegou o avião de Israel, eles foram lá entrevistar as pessoas ali, né? Ai, como foi pra você? Ai, tô com medo. Normal. Quando chegou o avião da Palestina, aliás, nem deixaram chegar o avião, né? Quando chegaram alguns palestinos, que eles estão tentando resgatar desde o começo brasileiros, palestinos, não foram lá perguntar como eles estavam se sentindo. Na Paulista, houve uma grande mobilização. Está havendo já algumas semanas, desde o começo da guerra. A primeira foram poucas e agora vem crescendo muito o número. No domingo passado, no sábado passado, eu acho que deu mais de 10 mil pessoas na Paulista e eu estive lá. E em Londres deu 500 mil de pessoas. E ninguém está televisionando isso. Se você não entra... É muita gente. Então, qual que é a nossa força? A nossa força é a rede social, que é mostrar essa verdade. Que é poder pegar o que um jornalista está mandando de informação de Gaza, está se arriscando para mostrar todo o genocídio que está acontecendo e nós postarmos para as pessoas verem, entendeu? Então, nós estamos falando de humanidade. E o que Israel está fazendo é um crime de guerra. E esse crime de guerra, ele vem acontecendo já há muito tempo, né? Não é de hoje, A ocupação começou em 1949, quando eles quiseram decretar o Estado de Israel, né? Uhum. E aí eles estavam ali conversando sobre onde seria isso. E eles quiseram fazer isso na Terra Santa, que era ali onde os muçulmanos viviam. E os muçulmanos nunca proibiram a entrada nem de judeus nem de cristãos. Eles poderiam ter entrado na Palestina e ter se juntado às pessoas que moram lá, como pessoas que vêm do Líbano para o Brasil, se juntam e convivem normalmente. Sempre houve isso. Só que eles chegaram lá e quiseram segregar. Eles não querem judeus casando com muçulmanos. Eles não querem judeus se misturando com muçulmanos. Na cabeça do sionismo, não na cabeça tecnicamente de judeus, né? Tem muito judeu, por isso que eu falo que a gente não pode misturar religião com política. Tem muito judeu, inclusive que estava conosco na Paulista, a favor da Palestina, a favor contra o genocídio. Então, assim, é humanidade, gente. Então, não tem essa de você é judeu, eu te odeio, você é muçulmano, eu te odeio. Não é isso. Tem muitos judeus, e principalmente os mais religiosos, estão a favor. Só que eles têm que falar de fora de Israel, porque Israel é um estado opressor, que se eles falarem que são a favor da Palestina dentro do território de Israel, eles são perseguidos. Então, os que estão falando é judeu de Nova York, é judeu que estão no Brasil, a gente fala que a gente é contra o sionismo, que o sionismo é igual ao nazismo. A mesma coisa que esse grupo que está fazendo isso, eles estão tomando as terras dos palestinos, estão tirando os palestinos estão massacrando os palestinos, ou eles estão expulsando os palestinos das suas casas. Tanto é que o território israelense vem aumentando ao longo do tempo. E o território palestino não é decretado como um Estado palestino. Ele é um território ocupado. Por isso que eles não falam Palestina, eles falam Hamas. Uhum. Porque não existe um país. Só que Hamas é um partido político. Então, é mais ou menos assim que a coisa vem acontecendo. Tá, tem a guerra. E aí as pessoas agora estão sendo massacradas de uma forma brutal. Brutal. E a guerra iniciou, a guerra como está sendo falada agora, quando a parte da Palestina deu uma devolutiva do que já estava acontecendo. Porque foi mais ou menos isso. Israel está bombardeando a Palestina há muito tempo. Sim. Né? De inúmeras maneiras. Eles vão ocupando. Né? Em 1949, quando começou a primeira ocupação, eles agora fizeram a mesma coisa. Eles passaram um avião, um helicóptero, sei lá o quê, e jogaram um monte de papelzinhos. Tem várias histórias sobre isso. Saiam das suas casas. Agora aqui é território israelense. As pessoas não saíram.
Claro. Você vai sair da sua casa? Não. Não. E eles não saíram. O que começou a fazer? Ou passaram por cima, derrubaram as casas, ou expulsaram eles e tomaram as casas deles. E é isso. E as pessoas que foram presas injustamente. Porque se você falar não vai sair, vem aquele exército multimilionário e armado até os dentes. Financiado por alguém aí, né? Alguém aí e prende essa pessoa. Leva ela embora e nunca mais e some com essas pessoas. Então, assim, é um povo que... Aí você fala assim, imagina o tanto de ódio, né? O tanto de justiça que essas pessoas querem fazer. E mesmo assim, ao longo de todos esses anos, ainda conseguiram conviver ainda, né? Só que na Cisjordânia... Só sendo atacado só, né? Só sendo atacado, porque eles não têm armamento. Eles não têm armamento para combater tudo isso. Aí vem a mídia, e a mídia coloca o bonzinho como o malvado como bonzinho. Como normalmente acontece? Como normalmente acontece. Então, quando existe uma guerra, gente, a dica é: não acredite em tudo que você vê. Porque, cara, a mídia da guerra, ela é cruel. E na época, Hitler mostrava para o mundo inteiro que o que ele estava fazendo era super normal. Muita gente ali entendeu ele como certo naquele momento. E não foi. Então, assim, a história está se repetindo de outro... Só que... Exatamente vilão, igual, né? Exatamente igual. O mocinho virou vilão. Você falou do desvio do rio. Isso não é de agora, né? Não. Porque assim, desvio de rio não é de uma hora para outra. Não, é de muito tempo. Né? Então já tá sofrendo há muito tempo com isso, né? Sim. Tem uma médica que ela foi fazer um trabalho voluntário em Gaza, antes de tudo isso acontecer. Aí ela entrou por Israel. Em Israel tem uma passagem bem longa para chegar em Gaza. Ela falou, eu senti muito medo do lado de Israel. Porque era muita gente armada. Era muito questionamento do que eu ia fazer em Gaza. E ela estava indo fazer uma ajuda humanitária. Ela, né, a Cruz Vermelha está lá há muito tempo. As ajudas humanitárias entram lá já há muito tempo, né? E ela falou que quando ela passou para o lado de Gaza, ela falou, eu me senti aliviada e tranquila, que as pessoas são pessoas muito receptivas. Ela dormiu no hospital todo esse tempo que ela ficou lá, e o medo dela foi muito forte ali do lado israelense. Muita cobrança, muito questionamento, igual naquele outro país. É igual aquele paizinho ali, né, que gosta de financiar uma guerrinha, né? Sim. Caramba. E ela conta isso no Instagram dela. Eu falei, nossa, que inspirador, né? Para as pessoas ali entenderem o que é um lado, o que é o outro, de uma pessoa que não é muçulmana e de uma pessoa que não é judia. Né? De uma pessoa cristã que não conhece muito dessas culturas, dessas religiões ali. E aí foi o relato dela. Caramba. Eu gosto de postar muito relatos de não muçulmanos, inclusive, né? Porque para não mostrar, né, que eu sou partidária e que só o lado muçulmano é certo. Não, nós estamos todos juntos, muçulmanos, judeus e cristãos, pela paz e pelo fim do massacre, pelo fim do genocídio. E tirar esse estigma que são guerras religiosas. E tirar esse estigma de guerra religiosa. Né? Que a guerra religiosa, ela foi colocada muito dessa forma para tampar a guerra política que sempre existiu, né? Sempre não existiu. É de hoje, ó. Faz muito tempo. Mas essa do Rio eu não sabia não também. Se vocês pesquisarem sobre a história do sionismo também, dá muita história aqui, gente. Não, imagina. Vem lá do Holocausto, né, e tudo. Teve um professor de história que passou aqui, ele falou um pouco ali, contextualizou algumas coisas assim, né, mas não tão profundamente, né, porque eu acho que você está vivendo um pouco mais, digamos que na pele aqui, né. Hoje você, muitas pessoas param para te perguntar sobre isso, sobre a guerra que está acontecendo? Param. E eu lembro que a primeira passeata que eu fui foi em 2006, quando o Líbano foi atacado. E aí eu tenho família não é de hoje, né? Não. Israel tomou terra síria, as colinas de Golã, território sírio eles tomaram. Eles estão ali no sul do Líbano também, já atacaram o Líbano. O Líbano já foi reconstruído algumas vezes também. Ali é tenso, vamos falar assim, entendeu? E que todo mundo poderia estar vivendo bem, porque Tem recursos para isso, né? Exatamente. Porque tem judeu no Líbano.
tem muito judeu espalhado por país muçulmano. E convivem muito bem. Ali, então, fica claro que a disputa é territorial. Só que o muçulmano não consegue conviver em Israel. O muçulmano até gostaria. Tem alguns muçulmanos que têm autorização de viver lá, mas são muito... Aí sim são oprimidos. Então, por exemplo, o Líbano aceita o judeu. Mas o judeu, por exemplo, não aceita o libanês em si ou só o muçulmano? Nem o cristão. Nem o cristão. Porque lembra que eu falei que vem primeiro o judaísmo. E os judeus, na época, né, os hebreus, perseguiram Cristo. Exatamente. Porque Moisés falou para eles assim, virar um novo Messias. Vocês acreditem nele, que é Jesus. E eles não acreditaram. Eles esperam o novo Messias, o Messias, que eles entendem que é da etnia ou é da linhagem deles até hoje. Tem que então, ser, né? eles não aceitam nem os cristãos como religião, ou como irmãos, ou como uma outra, né, uma outra linhagem ali, um outro mensageiro, e muito menos Muhammad, que é o último, entendeu? Então, quem não aceita, religiosamente falando nesse caso, Jesus e Muhammad, são os judeus. Entendeu? É isso, caramba. Tá, peraí. Agora deu uma desnorteada sobre a guerra, é isso, né? E por favor, parem. Parem, parem, né? Stop. É porque, infelizmente, essas coisas estão muito normalizadas, né? Você vê criança morrendo, vê famílias morrendo, perdendo as casas, em tendas, se normalizou de uma tal forma que as pessoas já não se sensibilizam mais por isso. Né? Fala assim, mais uma quantidade de pessoas que morreram. Né? Tipo assim, não entende que tem vidas ali, tem crianças, homens, mulheres, idosos. E mostrou uma pessoa que ela estava apostando a favor, né, de parar a guerra, a favor da Palestina. E aí tem um vídeo mostrando os israelenses, os policiais israelenses indo buscar ela para prender. Meu Deus. Diz que esses kibbutz que eles falam, né, que foi o Hamas e tudo, né? Aí depois dessa do Bin Laden a gente já nem acredita tanto, que esses kibbutz que foram atacados, esse pessoal todo, eles eram contra o governo. Como aqui a gente é contra direita, esquerda, né? Eles eram contra. Então, o povo israelense, ele sofre perseguição política se falar mal do governo. Como é na Síria também. Bashar Assad também. Ele é um opressor ali, um político opressor. Você não pode falar mal do governo isso na Síria. Na Síria. E isso eu vivi. Você viveu isso? Eu vivi isso. Você não pode falar mal. Você falou mal, eles vêm atrás. Eles pegam. A polícia secreta pega. É como se fosse a nossa belíssima ditadura militar aqui há pouco tempo, que estavam chamando isso de novo, né? Como pode? Quem não conhece passado não entende futuro. Exato, exato. Então lá houve uma guerra civil, aí é diferente de tudo isso que a gente está falando. Ali de uma coisa mais interna ali, e aí, a primeira vez que eu fui, né, que fui visitar minha avó, 16 anos eu tinha na época. E eu quis brincar com isso. Falei, vocês gostam do presidente daqui? Fui brincar com as minhas tias. Aí minhas tias foram lá pra minha mãe. Fala pra ela não falar sobre isso. Não brinca com isso. Aí nossa, é sério mesmo. Aqui a gente tem educação, aqui a gente tem saúde, aqui a gente tem tudo, tá tudo bem. Cala sua boca. A gente só não pode falar nada, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendi. Então, tá bom. Tá bom, então tá bom. Senão elas acabavam te caguetando, né? Você tá falando mal de vocês essa aqui, estrangeira Foi ali, ela. Que fala esse árabe todo tosco aí, vem aqui e vai falar ainda do presidente. Que nem sabe falar árabe essa pessoa aqui. Nem conheço. Apareceu. Bem isso. Mas eu vi assim a cara de medo. Falei, cara, não é brincadeira. Porque aqui no Brasil, antigamente, a gente tirava muito sarro. Agora que é com a polarização que virou coisa séria, você não pode discutir religião... política com as pessoas, né? Porque, nossa... Mas naquela época, a gente tirava sarro, a gente falava, que política o quê? Política é tudo ladrão, e tirava sarro de todos os políticos. Mas isso não é tirar sarro. Você ia falar a verdade. A gente zoava se queria zoar, a gente tava... É uma coisa muito louca. Mas o assunto tá muito pesado, vamos para um mais leve. Vamos. A mulher muçulmana... Ai, meu Deus. Ela é oprimida? Isso é leve? Isso é leve? Porque você falou que você escuta muito essa pergunta também, não é? Sobre a opressão da mulher muçulmana. Sim. De fato, é? Não. Inclusive, até, assim, contra a religião. Se uma mulher é obrigada a usar o véu.
Porque é uma questão de fé dela com Deus. Não faz sentido ela ser obrigada a usar. É contra a religião? Não é... A mulher, ela tem que usar o véu islâmico. Ponto. Ninguém pode obrigá-la a isso. É uma questão de fé. Igual eu falar assim, vai rezar. Vai agora rezar. Falo pra você. Não vou. Não quero. Não quero rezar agora. Então, é mais ou menos isso. Então não tem essa questão de opressão? Não tem. Não deveria ter, né? No meu caso, não existiu. A gente vê alguns casos no Irã, por exemplo, erroneamente, mas lá já são de maioria xiita, né? Então, é um protestantismo, que é aquele digamos 5%. Assim. Que é aquela minoria. E ali eles obrigam o uso. Mas é uma questão política, aí já entra a política. Eles não querem... Pra variar, né? Exato. Pra variar. Então, seu marido não manda em nada, né? Não, tadinho. Ele é meu parceiro. Não, ele é grande, ele vai me bater aqui. Ele é forte, tá doido? Brincadeira, Ale. Ele é meu parceiro de vida. Se eu falar hoje pra ele, olha, eu vou tirar. Ele fala, tá bom. Não é o certo, né, perante a religião. Você vai fazer isso mesmo? Vou. Então tá bom, então eu tiro. Ele é um incentivador. Mas eu falo pra ele, se você, mesmo que você peça pra eu tirar, eu não vou tirar. Eu já brinquei com ele falando assim. Aí ele, tá bom. Quem sou eu? Quem sou eu? Ele também é muçulmano. Ele se tornou muçulmano. Não é de família. Não é de família. E não foi por minha causa. Você não obrigou ele? Não. Foi por minha influência, mas não foi por minha causa. Eu não obriguei, eu só pedi com jeitinho. Se você não virar, eu te largo. Pode ser. Não. Foi assim a história. A gente se conheceu trabalhando. A gente trabalhava numa empresa normal, tal. Eu não usava lenço, nada, nem... Aí a gente, né, começou aquela coisa de se conhecer e tudo. Só que como eu rezo, eu sigo a religião desde os meus 8 anos de idade, o meu sonho sempre foi casar com um homem que seja muçulmano. Porque não é uma religião fácil de se seguir, assim. Não é deixa a vida me levar e vou. A gente tem que rezar 5 vezes por dia. A gente faz o Ramadã, a gente faz o jejum 1 vez por ano. A gente tem essa questão do zakat, que é uma organização financeira. Então, precisa ter um companheiro que entenda e me ajude, né? Assim, que meus filhos também queriam vir. Sempre sonhei em ter 2 filhos. Eu tive 2 filhos, tive um casal. Que eles fossem muçulmanos também. Então, aí a gente se conheceu e ele falou que já tinha lido o Alcorão, mas não tinha entendido bem e tal. E aí eu convidei ele. Eu falei assim, você não quer conhecer? Porque, para mim, isso é um ponto muito importante. Eu quero que meus filhos sejam muçulmanos, eu quero que o pai explique sobre a religião. E eu acho, na minha concepção, que todo mundo que tem uma religião tem que se casar com a pessoa da religião dela, para fortalecer a família, né? Porque a religião ajuda, independente de qual seja ela. E aí ele foi conhecendo, ele estudou 1 ano e tralalá. E o dia que ele foi se tornar muçulmano, ele não queria que eu fosse. Ele não queria que eu ficasse sabendo, para não parecer para mim que ele estava se tornando muçulmano só por minha causa. E ele falou que mesmo se ele não estivesse comigo, ele iria ser muçulmano. Bacana. Aí eu, ai, que fofo, que bonitinho. Aquilo me aliviou, porque eu falei assim, puxa vida, graças a Deus, que não vai ser uma coisa momentânea, é uma coisa que é pra ficar mesmo, né? E desde então, ele é muçulmano, ele se tornou muçulmano em 2004. Pô, que bacana, parabéns. E foi legal essa atitude, tipo assim, não quero que ela veja, porque assim, não é uma coisa por ela, é por mim. Né? E aí ele virou e falou assim, cara, eu tô 120% feliz, 100% por mim, 20% por você. E se amanhã eu não estiver com você, eu vou continuar sendo muçulmano. Eu falei, eram as palavras que eu precisava ouvir. Graças a Deus. E como que essa transição é um batizado? Não, como que se torna? Você tem que falar que você acredita em Deus único, um único Deus, né, no caso, e que o profeta Muhammad é o último dos mensageiros, sem deixar de acreditar em Cristo, em Moisés, em Abraão, em todos. É só isso. Só para deixar claro... Você tem que exteriorizar. Né? E deixar claro que o profeta Muhammad é o último. É o último dos mensageiros. Vocês também acreditam em Jesus. Todo mundo pensa que não. E pensa que Israel, a Terra Santa...
os judeus acreditam. Eles não acreditam em Jesus. Nós que acreditamos, entendeu? Aquele Israel que estão falando agora não é aquele Israel bíblico, né? Não é esse Israel bíblico aí, não é. E assim, Jesus era palestino. Jesus, com todo respeito, né? Ali ele era negão. Né? Pelo local que ele nasceu, viveu, né? A própria Bíblia pela diz... Pela etnia da região, sim. Que ele... Moreno, né? Eu não lembro quem foi que falou. Imagina só, se nasce Jesus Cristo, branco, do olho azul, como que ele ia se esconder? Ele foi perseguido. E não foi no dia 25 de dezembro. Isso aí não fiquem tristes, pessoal. O Natal não é Natal. Natal ele é só um comércio, né? Mas os cristãos sabem disso. E o Papai Noel vermelho é da Coca. E é do sionismo ainda. Então olha a bagunça que a gente vai fazer na cabeça das pessoas. Não é? Mas pode estudar, gente, que eu tô falando... Está tudo comprovado cientificamente. Não, mas é só para tirar também esse estigma dessa questão. Tipo, o que se escuta? Não, o muçulmano não gosta de cristão. É contra o cristão. Não acredita em Jesus. Não acredita em Jesus, não sei o quê. São os anticristo, enfim, né? A gente escuta um monte de coisa. Se um dia... Mas isso muito pelo protestantismo de muitas igrejas que... Né? Vai numa linha ali de ignorância, se a né? gente for entrar nessa questão, a gente vai entrar na questão da Inquisição lá atrás, na endemonização das religiões de matrizes africanas, né? Vai muito. Temos uma herança bem triste, Vamos à parte boa do bem negócio triste. Aqui, né? Vamos vamos uma pergunta mais leve. Um pouco mais Quantos leve. anos tem seus filhos? Eu tenho um adolescente de 15 anos. Que vai fazer 15 agora, dia 6 de dezembro, e a minha menina de 9, que é autista. Ambos já são muçulmanos. O meu filho, desde pequenininho, ele rezava do lado do meu pai, sozinho. Meu pai rezava já na cadeira, porque quando você não consegue pôr a testa no chão, né, já de idade, você reza numa cadeira e tal. Não tem desculpa para não rezar. Você pode rezar até com os olhos se você tiver... numa cama. Você não é obrigado a fazer daquele jeito. Você não, faz daquele jeito se tiver como fazer, condições, né? Exato. E aí meu pai já rezava na cadeira, porque era bem velhinho. Meu filho pegava uma cadeira de brinquedo e sentava do lado dele e rezava. Sentadinho, assim, brincando. Então foi muito natural o islamismo para ele. Já a minha menina, como é autista, ela não... tem essa parte, assim... Ela não entende, né? Ela tem algumas questões do autismo. Mas eu tenho um sonho que ela vai... Ela vai sozinha também. A pergunta que eu ia fazer, se não quiser responder, não precisa não. Se seu filho chegasse assim... Fala do seu filho, no caso, agora. Se seu filho chegasse... Não quero ser. Quero mudar. Vou ser cristão, vou ser ateu. Ficaria muito chateada? Ficaria. Mas... Sim, mas respeitaria. Respeitaria? Eu falo pra ele, eu ia chorar muito. Eu já conversei com ele sobre isso. Não é por livre espontânea pressão, mas é o que eu ia sentir mesmo. Não ia te expulsar de casa. Nunca, né? Jamais. Mas, mãe é mãe, né? Não dá. A sua filha é autista. Sim. Né? Ela tá... qual que é o... Grau. É grau que fala mesmo? Pode ser. É porque eu ouvi em algum lugar que tinha mudado a nomenclatura. Sempre tá mudando. Que aí tinha Asperger, agora não tem mais. São os relatórios médicos, as evoluções psicológicas que eles vão fazendo. Tanto é que hoje em dia tem muito mais diagnóstico de autismo do que se tinha antes. Então, vai aprimorando os estudos, eles vão mudando. Quando veio o Asperger, né, que não faz tanto tempo, o Messi, né, foi diagnosticado como... meu filho é Asperger, porque diz que o cérebro da criança é muito ágil e ele se torna e ele é um gênio, porque o Messi é um gênio. Aí virou bonito ser, Aí né? virou bonito, né? Então aí tirou... Não sei se é exatamente por causa disso, mas eu acho que tem um sentido. Aí virou nível 1, nível 2 e nível 3. Ela é nível 2. 2, né? E como que é pra você? Assim, é muito difícil? É uma luta muito grande? Eu tenho uma irmã com alguns problemas também e tal, tudo mais. E é bem difícil a questão das pessoas olhando muitas vezes, né? O preconceito em determinadas situações, né? E o autista, ele tem uma questão que é uma pergunta que também você deve ficar de saco cheio de ouvir a afirmação. Nossa, mas nem parece. Sim.
Ah, mas eu não fico chateada. Não fica? Nossa, Nem você é com muito de lenço, boa. não fico chateada, eu gosto que pergunte. Ah, se eu tô com calor, eu respondo. Eu dou um sorriso e respondo. Não fico triste, não acho. Eu acho que assim, a pessoa, ela quer entender. Na verdade, ela começa com uma pergunta, às vezes, nada a ver, porque ela só quer entender. Mas aí tem também a forma de pergunta, né? Tem pessoas que elas vêm perguntar por curiosidade, mas tem pessoas que vêm perguntar mais uma maldadezinha ali. No autismo, nunca vi. Não? As pessoas respeitam muito, muito, muito mesmo. O autismo, o preconceito no autismo, ele é velado. Quando acontece, eles não mostram logo de cara, porque é sério, muito sério, né? Você ter qualquer atitude de preconceito com alguém que tem uma deficiência no Brasil. Então, ele é velado. Que nem a minha filha sofreu um belo de um preconceito e que eu fiquei muito chateada, porque parece que me atinge assim diretamente. Foi na escola, quando virou de um ano para o outro, a mensalidade dela e de uma outra menina autista ficou bem mais caro que dos outros. Foi velado, porque você fala, não, tá igual para todo mundo. Meu, eu converso com as outras mães. Eu sou besta, né? Eu sei! Porque vocês estão fazendo isso. Eu quero igual das outras mães, do mesmo jeito que você aumentou para elas, né? Que todo ano tem aumento, eu quero o mesmo, eu não quero pagar mais. Não, é que a gente está investindo na escola, agora a gente está contratando novos professores, a gente está não sei o quê. Não justificou, cara. Vocês estão tendo um ato de exclusão. Vocês não podem fazer isso. E aí, no fim, eu fiquei muito chateada, tirei ela da escola, passei para uma outra escola. Então, assim, ficou claro que nós não queremos a sua filha aqui. Com um sorrisinho lindo. Mas, ó, não é exclusão. E só pra lembrar, a escola é obrigada a contratar essas pessoas. Não é porque ela é boazinha, ele é obrigado e não pode cobrar mais. É legislação isso. E realmente dá mais trabalho. Mas é doído, não é? Como mãe assim. Quando você fala assim, eu sinto como fosse em mim. Cara, igual, por exemplo, se minha irmã sofre algum preconceito, cara, eu fico putaço, eu fico chateado, eu falo, bate na minha cara. Mas não mexe com ela. Né? Imagina, e eu sou irmão. Imagina a mãe. Imagina a mãe. A mãe dói lá no fundo. Nossa, tipo, e acho que não é só, né, no meu caso, mas acredito que de mãe é a mesma coisa. Não é só o caso da dor, tipo, de estar acontecendo aquilo. É da impossibilidade de fazer alguma coisa. Tipo, da pessoa estar passando por aquilo e você não poder falar, não, peraí, eu não quero que você passe por isso. Deixa aqui, deixa eu te abraçar aqui, te isolar desse preconceito. Não tem como. E pior que todas as vezes, assim, o autista, ele tem um sexto sentido que eu fico admirada e surpresa. Toda vez a minha filha me surpreende com o autismo dela, assim, com o sexto sentido que ela tem, sem ter uma fala funcional, um básico. Eles têm esse outro lado que é muito fantástico. E ela sentia, e ela sente, sabe? Sem ela ter ouvido o negócio, assim, sabe? E é mais doído ainda, né? Eu fui para Portugal e no segundo dia que eu tava lá, que eu fui a trabalho, e meu marido, né? Meu marido opressor ficou com a minha filha. Ele ficou cuidando dela. As verdades estão saindo, hein? Então, aí no segundo dia que eu tava lá, ele falou assim, olha, ela parou de falar. Poxa, a gente tava lutando tanto pra ela falar, né? Pra tudo. E eu falei, meu Deus, meu coração caiu no chão, assim. Eu sentei, minhas pernas ficaram bambas. Aí eu falei, eu vou voltar amanhã, então, sabe? Ele, não, calma. Fala com ela, conversa com ela. Eu fui conversando com ela. À noite, na hora que eu fui dormir, ele falou que ela não estava dormindo bem. Quando eu fui dormir, eu comecei a mentalizar e conversar com ela, sabe? Aí no dia seguinte eu falei pra ele, e aí, ela dormiu bem? Ele falou, nossa, ela dormiu muito bem essa noite. Aí eu fiquei assim, sabe? São coisas que não dá pra explicar. Não dá. Mas eu tenho pra mim que nossa ligação ali é muito além, sabe? Do que as terapias, do que é, sabe? Todo esse mundo aí de fora. Esse mundo sujo, né? E no caso dela, ela tem muita resistência à mudança? Tem, como um bom típico autista, né? A gente passou por poucas e boas. Se não fosse nossa parceria desse marido opressor aí, se não fosse nossa parceria, a gente vê na clínica onde ela tá, assim, que tem muita mãe solteira, que o pai abandona, ou que mãe abandona, porque realmente não é fácil. Parece lindo, às vezes é até romantizado o negócio. Tem seu lado bonito. Mas tem os seus desafios. O desafio, assim, é gigantesco, né? Primeiro que a gente tem que começar a estudar
pra gente poder entender como que a gente vai ajudar. E eu estudei muito, que na faculdade, onde eu sou coordenadora de curso, me chamaram para dar uma palestra como mãe, porque eu não sou da área. E eu estudei genética, eu estudei, sabe, grandes nomes aí que estão no mercado, que não vou falar aqui os nomes, né? Para poder ajudar. E aí eu montei uma palestra, eu falo como mãe. E as terapeutas amaram, elas falaram assim, cara, porque a gente dá o suporte para a criança, mas a gente não sabe. A mãe, o pai, o cuidador ali, o que está passando, né? Poxa, foi muito, muito legal a sua palestra, assim, eu fazendo a palestra para os profissionais da área, mas falando como mãe. Então, eu abordo um pouco de genética, né? Porque primeira coisa que a gente fala, cara, como isso aconteceu? Eu nem sabia o que era autismo. Pra mim, autismo era uma criança que ficava balançando. Uhum. Cara, como isso aconteceu, né, comigo? Aí a gente passa por um luto, aí a gente tem um processo de aceitação, aí tem gente que acorda rápido, tem gente que demora muito tempo para acordar, e as mães que não aceitam, ou pais que não aceitam, ou o filho sente por causa do sexto sentido, tem uma piora de quadro gigante ali, porque, né... Cara, nem eles entendem, eles são crianças, né? E são mal compreendidas. E eu fico assim, ai, você é a autista linda da mamãe? Tipo, pra saber que ela é. Uhum. Aí o pessoal falou assim pra mim, ai, mas nossa, você também fica enaltecendo. Ai, falando toda hora que ela é autista, não sei o quê. Eu falei, mas ela é. Ela tem que saber o que ela é, pra ela se aceitar, pra ela se entender. E que bom que ela sabe agora. Tem um monte de gente descobrindo depois de velho. E o quanto sofreu antes de descobrir. Sofreu sem saber. Então, né? Ela é, e eu nunca vou esconder nada dela, do que ela é, do que a gente viveu. Então, é isso. Mesmo que... A gente tem que esclarecer muitas coisas. E mesmo porque ela não é o autismo. Ela é uma pessoa que tem, né? Ela é uma pessoa autista, mas ela não pode se resumir a isso. Claro. Né? Então, assim, ela é muito mais do que isso. Então, falar que não é um problema. Por que as pessoas se incomodam tanto com dos outros, né? Então. Tipo, não, a pessoa que me abordou pra falar isso, tipo, ela quis dizer num sentido de não rebaixa sua filha. Mas por que rebaixar, né? Mas como rebaixar, gente? É rebaixar ser autista? Não. Antes era uma cada o diagnóstico, né? Uma cada 500 crianças. Hoje está uma cada 50 crianças. E eles tem muita subnotificação ainda, então, né? E eles chegam a falar que vai ser uma cada 2 crianças. E tem gente que fala que diz que o mundo vai ser autista. Será que a gente vai chegar nesse ponto mesmo? Aí eu já não sei, né? Mas com tanto diagnóstico, com tanta pessoa nascendo diferente, hoje em dia, que não se falava antigamente. Cara, o mundo está mudando de verdade. Será que tem a ver com a alimentação? Com a quantidade exorbitante de agrotóxico que tem, né? Poluição, tudo isso acho que vai, né? Fatores ambientais, mas o principal é a modificação genética na barriga da mãe. Aí vem aquilo, a culpa é minha? Cara, por que eu fiz de errado? Né? E não é isso, é uma coisa que... Acontece. Não tem cura. Né? Então, por isso que não dá para saber se é realmente fator... Se é fator... Alguma coisa que eu fiz. Antes eles falavam que mulheres obesas tinham propensão a ter filhos com autismo. Aí depois viram que não. Tem um monte de mulher que não é obesa e que tem filho autista. Então, sabe, foi criando muita... Aí vão cair nesses preconceitos também, coisas, né? Tirando um pouco essa carga das costas da mãe. Porque realmente a gente... Não precisa muito para se sentir culpada, né? Mas não é, né? Por exemplo, você não vai ter controle sobre todas as reações do seu corpo. Uma coisa é, por exemplo, o seu filho nasceu com um determinado problema porque você fumava feito uma caipora, bebia feito como se não houvesse amanhã e acabou tendo uma má formação, coisa. Isso é uma situação. Aí a culpa deve ser bem maior. Aí, por exemplo, você meio que... você procurou alguma coisa ali, vamos dizer dessa forma ali. Mas tem outras coisas que não. Né, que simplesmente o corpo faz. Sim, né? sim. Não tem muito pra onde fugir. Exatamente. E aí a gente aceitou, né? Eu tive meus 6 meses ali de aceitação. Aí depois... Eu tava já começando a querer esconder ela, né? Porque ela começou a fazer o flapping e tal.
Aí, um belo dia, eu fui dar uma palestra na Feira do Empreendedor do Sebrae e minha mãe virou pra mim e falou assim, eu quero ir pra te ver. Eu falei, mãe, não traz as crianças aqui, por favor, é muita gente, mas com medo dela, de perder ela, né, aquela coisa toda. Deixa comigo, eu vou olhar ela, eu quero ir. Aí eu falei, tá bom, vem. Aí eu tinha uma assessora de imprensa nessa época, e ela tinha um filho autista, só que ela nunca tinha me falado disso. Ela viu a Mira fazendo flapping, aí ela virou e falou assim, então, Afa, depois eu preciso conversar com você. Aí eu pensei, ai, que droga, viu? Já vem mais uma me falar, porque eu não tava aceitando ainda, né? Aí eu, já sei. Aí eu falei, tá bom, depois a gente conversa. E aí no dia seguinte a gente tinha um outro evento e fomos conversando sobre o assunto. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai levar ela numa clínica multidisciplinar. Você vai tratar assim, eu tratei meu filho assado. Olha, e vida que segue, é melhor você ajudar agora. E foi me falando. No dia seguinte, eu aceitei. Eu abri o olho de manhã e falei assim, minha filha é autista, eu preciso agora ajudar ela, eu preciso começar a correr atrás. Foi nessa conversa. Alguém que estendeu a mão. Alguém que me estendeu a mão. Fala assim, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Né? É maravilhoso você ter um filho, seja ele como for, e você tem que entender ele e ajudar ele como você ajudaria qualquer outro filho seu. Por isso que é tão importante falar. É muito importante falar. Porque quando fala, tem outras pessoas que estão passando por uma situação parecida, que olha e fala assim, peraí, não tô sozinho. Não tô sozinha, tem alguém que já passou por isso, tem alguém que está passando por isso. E tem alguém que está falando que não é fácil. Então preste atenção no seu filho. Se ele tem alguma deficiência, se ele tem algum comportamento inadequado, leva numa clínica multidisciplinar que vai olhar esses comportamentos. Quanto antes começar, avaliar melhor. Se não for nada, ótimo. Se for alguma coisa, inicie um tratamento mais rápido possível. Que você vai ajudar. Porque o cérebro de uma criança chama neuroplasticidade. É como se fosse uma massinha que ela vai se moldando. E quanto menor, ela se molda mais fácil, mais rápido. Então, por que não começar antes? Se é uma coisa que, se não for nada, não vai prejudicar. Pelo contrário. Vai ajudar. Sempre vai ser benéfico, né? Exato. E vai ser libertador. Porque se não for nada, você tirou da cabeça a neura. E se for alguma coisa, você já vai seguir com o tratamento. Então, o preconceito próprio de dentro de casa também tem que ser quebrado. Esse que tem que ser o primeiro a ser quebrado, Exato. né? Porque ainda tem, eu acho que acredito que muitas famílias têm esse medo ainda por conta daquele estigma. Igual você falou assim, o autista é aquela pessoa que fica só balançando, ou então que fica batendo no peito, tendo aquelas repetições, e não é bem por aí. Existem esses casos também, né? Mas existem inúmeros casos, igual o Messi, né? Você falou? O Messi é autista. E inúmeras outras pessoas. Eu tava vendo também o Danilo Gentili. Ele foi diagnosticado com autismo também. E ele falou, não quero, obrigado. Ele falou assim, você acha... Não, eu não quero. Vivi até agora bom, já assim, sei. Tá tudo certo. Agora eu não quero mais. Que também é uma forma de se levar, né? E, engraçado. Ele já se entendeu na vida desse jeito e pra ele tá bom. Mas pra ele ir atrás, alguma coisa incomodava. Eu acho. Bom, enfim, é possível, né? É possível. É possível. Tá bacana. Mas agora, assunto leve mesmo agora. Leve. O seu marido... Mentira. O meu marido é opressor? O seu marido é opressor? Como que é a sua vida profissional? Você é coordenadora de faculdade? Eu dou aula, eu faço palestras. Aula do quê? Desculpa. É tudo voltado à minha área, né? Eu sou da área digital. Parte de marketing e tecnologia. Tecnologia voltada para e-commerce. Resumindo, a gente ajuda as empresas a vender mais. A vender mais. Né? Pelo digital, principalmente. Bacana. A gente tem uma parte de publicidade também, que a gente faz canais, né? Anúncios publicitários, branding e performance. Faz um podcast também, viu? Ela chegou falando também aqui. Como que é o nome? A gente tem 3 programas lá, né? A gente tem o Pausa para o Essencial, que é um programa de saúde, que eu não sou da área, eu falo mais assim como qualquer pessoa, né? Como um leigo aqui, fazendo um monte de pergunta imbecil aqui, né? E outros 2 na área digital mesmo, na área de e-commerce mesmo. Bacana. Na hora que você falou tecnologia, eu já perguntar, inteligência artificial vai dominar o mundo? Inteligência artificial é um ponto que a gente fala bastante. Vocês falam bastante? Falamos bastante de inteligência artificial.
Então, vou fazer uma perguntinha de inteligência artificial. Sabe aquele filme Eu, Robô? Eu fiquei com todo esse medo também. Existe essa Lançou o possibilidade? ChatGPT. Teoria da conspiração aí, né? Mas é exatamente esse o caminho. Porque diz que agora até você tem que tratar bem a inteligência artificial. Você não pode ficar falando... Não pode ser grosso com ela também, né? Tadinha, tem que respeitar, tá certo? Ela tem sentimentos. Eu vi uma pessoa falando... Não, porque quando eu pergunto pro ChatGPT alguma coisa, eu trato com educação, Eu olhei assim, eu falei, caramba, já chegamos a esse ponto. É lógico, a gente não está ensinando a inteligência artificial? Eu falei, sim. Eu falei, cara, faz todo sentido, então a gente tem que ensinar ela a ser educada. Aí chegou uma pesquisa para eu preencher, aí tava lá umas perguntas assim, como você usa a inteligência artificial? Para trabalho? Para trocar assuntos amorosos e pedir conselhos? Caramba, meu. Ó, duas coisas do chat. Tem gente que já tá usando pra isso. Eu vou ser muito sincero, tá? Quando eu comecei a usar o chat de vez em quando, eu fazia, por favor, fazer isso, por mania de escrita mesmo. Por exemplo, vou mandar uma mensagem pro Adriano. Falo assim, Adriano, tem como você fazer isso aqui pra mim? Faz favor. Adriano, sabe disso aqui? Valeu, obrigado. Pra Mayara, mesma coisa pra todo mundo. Tenho, por favor, obrigado. E no chat, às vezes eu fazia isso. Por favor, fazer isso. Por favor, fazer aquilo. Intrinsecamente, o negócio já tava educado. Já. Aí depois eu fiquei assim, eu falei assim, mas por que eu tô falando com o chat desse jeito? Então, tá vendo? E uma outra situação que eu ouvi de um professor de tecnologia, onde eu trabalho lá também, ele falou que tinha um aluno dele que tinha um relacionamento com o chat GPT. Com o chat, uma GPT, loucura, né? GPT, Tinha um relacionamento, tipo de... como se fosse namorada mesmo, tal, trocava ideia. Aí eu falava assim... E quando eu falei assim, mas tá assim mesmo? Ele, tá assim, a galera troca ideia... E esse que na minha cabeça eu falei assim, cara, isso é muito, muito perigoso. Muito perigoso. Mas o nosso trabalho em si, o ChatGPT faz todo sentido, porque o nosso foco, né, é muito em cima de SEO. Nossa especialidade é SEO, que é a busca orgânica no Google. E quando o ChatGPT lançou, a primeira coisa que a gente fez foi, cara, vamos testar se não gera conteúdo duplicado. Porque conteúdo duplicado... não o e-commerce ou o site da pessoa, ele não sobe na busca do Google. Tem que ser conteúdo relevante. Então, tem as premissas iniciais de SEO, que é o código de programação tem que estar preparado, proeminência, e por último vem conteúdo. Então, nós começamos a olhar. O ChatGPT não gera conteúdo duplicado. Então, vai potencializar muito o nosso trabalho de crescimento de SEO dos nossos clientes. Então, foi a primeira coisa que a gente começou a usar para trabalho. E começamos a orientar como usar. Então, esse é um ponto fundamental. Ele não gera conteúdo duplicado. Ele gera uma estrutura de texto, se você for olhar bem, meio que padrão. Então, quando você usa muito ChatGPT, você já começa a perceber um padrão de texto. De qualquer forma, tem que ter intervenção humana ainda para poder corrigir. Mas quanto mais você corrige, mais você ensina também. Uhum. Aí veio o do Bing, né, o primeiro, que também trazia uma estrutura um pouco diferente de texto. E por último veio o Bard do Google, que também gera uma estrutura diferente. Então a gente acaba unindo as três principais aí, né, para produzir texto. Aí tem as inteligências artificiais agora de tudo quanto é jeito. Tem a que gera imagens, tem a que gera voz, que aí agora é uma outra preocupação. Tem a preocupação da educação. E tem a preocupação também criminal, né? O pessoal tá usando rosto de menina, parte de pornografia, né? E colocando um corpo pelado com o rosto de uma menina. E aí tá tendo esses problemas que a inteligência artificial tá facilitando. Então, e na educação, a questão de copiar, né? Então, deixando o aluno cada vez mais... Faça o código X, né? E vai lá e prepara o código já praticamente pronto. Nossa, mas a minha preocupação era bem mais rasa do que essa. Foi muito mais rasa. Sim. Da minha preocupação foi o seguinte. Desse menino que tava tratando o chat como namorada, eu imaginei assim, mano, a gente tá vivendo num mundo com muita depressão e ansiedade. As pessoas vão isolar mais cada vez nisso e entender a inteligência artificial como uma pessoa e se entregando para isso. Então, acho que as pessoas vão definhando.
né? Vão definhando. É um problema sério. Alguns governos, logo no começo do ChatGPT, não sei se vocês viram o noticiário, falando que alguns países iriam proibir. Então, a gente pode chegar nesse ponto e a gente acaba entrando numa discussão ética que os governos têm que começar a entender muito bem que é a inteligência artificial e como ela vai prejudicar, ajudar na educação, prejudicar, ajudar na segurança, prejudicar, ajudar nos trabalhos. O foco é o ChatGPT ajudar as empresas a crescerem, eu acho, né? As empresas hoje todas, quem não está usando ainda a inteligência artificial já está ficando para trás, não só nesses pontos que eu falei, mas em outros pontos também que toda empresa precisa utilizar, né? E que facilita muito, né? Ele corta muito caminho, né? Corta muito caminho. Você falou o conteúdo duplicado. É o quê? Por exemplo, colocar 2 fotos iguais? Colocar texto igual. Por exemplo, essa água Buonavita. Ela tem uma descrição. Água não gaseificada. Tem uma descrição desse produto, certo? Eu quero vender essa água. Eu quero que ela suba no Google. Que quando as pessoas pesquisarem por água, eu vendo essa água, vamos supor. Se eu uso o conteúdo da descrição desse produto copiando do fabricante, por exemplo, meu conteúdo é despriorizado, porque esse conteúdo já existe na internet. Então, o Google ele é um grande organizador de informações. Se eu fico subindo conteúdo duplicado, conteúdo que a pessoa rejeita, porque tem uma métrica de SEO que chama taxa de rejeição, ou seja, eu entro no conteúdo e saio muito rápido. Então, ele é despriorizado. Por isso que o Google é o que é, né? O Google cresceu tanto, porque os algoritmos têm essa inteligência para entregar conteúdo de qualidade para o usuário. E é esse o nosso trabalho principal hoje. Para ajudar o cliente a vender, ele precisa ter relevância de marca, ele precisa ter relevância, posicionamento nos produtos que ele quer comercializar. E aí entra toda a estratégia de marketing, e-mail, atendimento. Aí entra toda uma estrutura. Entra toda uma estrutura que é o que a gente faz. Bacana, bacana. Mas o princípio é esse, SEO. Tá vendo? Oprimida. Eu sou oprimida. Oprimida, tem vergonha. Não, brincando. Quer falar mais alguma coisa? Deixar um recado? Eu quero ficar a noite inteira aqui falando. Como é que a gente faz? Tá mó bom papo, né? É muito bom. Estamos há quanto tempo, Espero Adriano? que o pessoal tenha... 1h40. Então a gente faz um segundo... Não, pera, ainda não. Tem uma pergunta que eu fiz, só que eu não elaborei ela completamente. Que você deu uma introdução, né? Ainda sobre o véu, né? A ligação da utilização do véu, né, pela religião muçulmana com Maria. Sim. Qual que é, assim, A gente entende que todas as religiões, como o islamismo é a última, né? Deus orientou que a mulher fosse guardada como uma joia, que ela não, né, se expusesse tanto o corpo, assim, em toda a humanidade. Então, por isso que a judia, ela também é orientada. Moisés também orientou isso. E muitas judias que são mais religiosas, elas usam peruca ou elas usam um pano na cabeça. As cristãs, as freiras. Então, as freiras cobrem os seus cabelos. Verdade. Só que isso ficou uma coisa só para religiosa. E não, né? Como que uma cristã hoje vai usar um véu se ela é religiosa mesmo? E tem algumas religiões, como a congregação, salvo engano, eles também utilizam o véu, mas só que só dentro da igreja, né? Na hora da oração deles. Então, para nós, essa ligação com Maria, na verdade, é uma ligação para toda a humanidade, desde o começo. E quando fala guardar a mulher como uma joia preciosa, não é guardar a mulher do lar, né? Ali, você vai ficar dentro de casa... Você saiu da costela, você tem que ser submissa ao homem, o homem é o provedor, não é isso, né? Sim, uma das coisas que o profeta Muhammad ensinou na Sunna é que nós devemos nos evoluir, devemos estudar, que o estudo aumenta a fé, aumenta o entendimento do mundo e você pode ajudar ainda mais as pessoas. Então, como que uma mulher ela vai ficar oprimida em casa ou veio da costela se ela não tem essa oportunidade de seguir o que o profeta recomendou?
quer estudar, quer evoluir, quer ajudar as pessoas, quer melhorar a fé. Aí ela precisa sair, né, para fazer tudo isso. Então, esse é um dos princípios. Caramba. Eu vou ser bem sincero, eu saí meio que extasiado. Uma parte de coisa que eu não fazia a menor de verdade, de coração. Que eu consiga impactar positivamente, sem com dúvida. Bem para todos, né? Que aumente a informação e aumente o respeito em relação a essas diferenças que eu trouxe, né? Que são pequenas nesse mundão aí afora. Sim, mas todas têm que ser faladas e todas têm que ser respeitadas, né? Estamos no mesmo plano, no mesmo lugar de passagem todos. Né? Mas elas só vão ser respeitadas se melhor entendidas, né? Exatamente, né? E melhor entendida, melhor explicada e com menos distorções. Né? Porque as explicações que chegam muitas vezes, principalmente pela grande mídia, é totalmente distorcida, né? Então é bem... Né? Então eles afastam, pra falar a verdade. Que eu acho que também é uma ideia, né? Afasta-se, né? Você quebra as pessoas que você consegue dominar mais facilmente, né? Mas isso, graças a Deus, hoje em dia está sendo quebrado, né? Por causa das nossas redes sociais. A gente ganhou o poder de voz. E é isso que fez ter tanta gente na Paulista esses últimos dias, porque viram, né, o outro lado por um outro canal. A gente não ficou refém ou cego numa única coisa, num único caminho, como éramos antes da internet. Começou a tirar as vendas, né? Começou a tirar as vendas. E falando de tirar as vendas, ontem eu vi o Sérgio Vaz falando sobre essa questão de começar a olhar e ver, né? Que ele pergunta assim, como está a sua saúde mental, né? E as pessoas não terem vergonha de estar com a cabeça ferrada. Porque quem não está com a cabeça ferrada, está doente. Porque está fechando os olhos para tanta coisa que está acontecendo. Exato. Né? A gente não pode ter uma consciência limpa sabendo que tem uma criança passando fome, tem uma criança no farol pedindo dinheiro porque não tem o que comer, e a gente ficar totalmente... não é comigo. A gente vê as guerras que estão acontecendo e não é comigo. Não é comigo. Então, assim... Então, você tem que se perguntar, como eu posso ajudar? Como que eu posso promover a paz? E não o que está acontecendo. As pessoas criam um partido sem entender nada. Criam especialistas, se tornam especialistas da noite pro dia sem olhar os dois lados. Sem nem ler. Sem abrir o coração para os dois lados. Você tem que olhar os dois lados, sempre. Se você não entende, não fale o que você não sabe. Isso gera muita fake news. E a fake news, ela é do mal. Ela traz problemas. Tanto é que uma mulher morreu porque falaram que ela raptava crianças. No Guarujá, né? No Guarujá. Verdade. A gente nunca pode esquecer dessa história. Foi fake news. Começou com alguém falando uma besteira do nada e disseminando um ódio ali. Quantas pessoas morreram de Covid pois não se vacinaram devido a fake news? Exato. Então vamos tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. E vamos sempre clamar por paz. Vamos sempre... Se a gente for falar alguma coisa na rede social, vamos parar e ter a consciência. Vamos falar assim, cara, o que eu vou falar vai atacar alguém. Eu não vou falar. Não disseminem. Não falam coisas de ódio, gente. Vamos falar coisas do bem. Eu tô sentindo, eu tô sofrendo com o genocídio, mas eu tô procurando não atacar o outro lado. Eu tô procurando falar paz, vamos parar com isso, parem o genocídio, entendeu? Eu não tô atacando o outro lado, eu não tô falando que o outro lado tem que morrer, tem que acabar com eles mesmo. Acho isso super errado. Tem gente que fica falando assim, o Hitler não fez o trabalho direito. Gente, isso não é nós. A gente não pode jamais pronunciar um negócio desse. Não mesmo, né? São Porque seres humanos. São seres humanos. E aqueles seres humanos, eles não eram do mal. Tenho certeza que eles não eram do mal ali. Entendeu? Então, assim, a gente não pode de jeito nenhum fazer um negócio e muito menos ser humanos. E muito menos generalizar. Porque, por exemplo, nessa guerra, que não é bem uma guerra, né? Igual você falou, mas tá mais para um genocídio, né? Os lados atacados. E apartheid também, que eu não falei. É verdade. Porque criaram muros. Literais, né? Para não se misturarem. Né? E a maioria das pessoas que está morrendo não são essas pessoas que estão promovendo as guerras. Não são essas pessoas políticas que estão promovendo as guerras. São pessoas inocentes. E civis. São civis. A grande maioria. A guerra em si, quem mais morre
Quem mais morre, não, a imensa maioria, são Sim. civis que não tem nada a ver com a guerra. Mas eles, em todas as guerras, os civis tiveram o direito de fugir. E é isso que me toca tanto, porque eles não estão tendo nem esse direito. Eles estão, pelo contrário, eles estão tirando cada vez mais, né? Eles Estão estão dificultando. bombardeando um hospital com 500 pessoas. Eles estão operando as pessoas sem anestesia. Então, assim, é um genocídio e é muita maldade. A maldade dessa guerra é algo impressionante. É muita algo crueldade, né? impressionante. É uma coisa... É muita crueldade. Os civis têm que ter o direito de fugir, pelo menos, de sair da região de conflito. E de eles não se meter podem. na treta, de se não meter na briga. não se Tá meter bom, na guerra. vocês querem se derrubar matar? aqui, eu vou embora. Não Né? podem fazer. Eles têm que ficar para morrer. E uma outra coisa que eu vi que me tocou muito, as crianças escrevendo os nomes de caneta nos braços, porque não sabiam se iam morrer, para facilitar a identificação do corpo. Crianças, uma escrevendo no braço da outra. Isso é de arrepiar, assim. Isso é um negócio que a gente... Cara, eu começo a pensar nisso, eu fico tão assim que eu falo, gente... Como ter saúde mental dessa forma? Eu tento me acalmar, eu rezo, eu peço proteção para Deus, acordo todos os dias feliz que eu não tenho perigo de uma bomba cair na minha casa e eu não ter para onde fugir. Só isso, eu já acabo acordando grata. E é uma vitória, né? Peço para Deus que isso acabe o mais rápido possível. E vou pra rua, que é o que eu posso fazer. Eu vou postar, que é a voz pra gente poder tentar falar. Quanto mais pessoas postando, a gente falar assim, meu, cara, a opinião pública, as pessoas estão em comoção pra parar o genocídio. Então é isso. A gente tem que usar a voz que a gente tem, infelizmente. Porque senão a gente iria lá matar aquele cara e falar, para agora, entendeu? Acabe com isso. Não dá. Então, vamos fazer o que dá. Wafa, de coração, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom mesmo. Vai ter que voltar. Oba! Vai ter que voltar. Volto quando vocês... O Ale também vai ter que vir. Ele já falou que vem, então já deixa gravado aqui pra comprometer. Exato. Senão vai passar vergonha depois. Né? O Ale vai vir. Quero que volte de novo. Espero que quando você voltar não demore muito, mas seja pra falar de coisas boas que estejam acontecendo. Que a guerra tenha acabado. Essa guerra tenha acabado, né? Que acho que é um dos principais do momento, né? Mas, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um recado? Muito obrigada, gente. Espero ter contribuído de uma forma positiva. Espero ter levado o conhecimento para vocês. Espero que vocês, de coração... tenham aproveitado e possam se inspirar para fazer coisas boas, para nos ajudar nessa batalha. E tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Que vai estar aqui embaixo, vai estar no começo. Sigam nas redes sociais. Não esqueça de seguir a gente também, curtir, compartilhar, sininho, manda pra geral. E eu vou finalizar com uma frase aqui que tá virando um mantra pra mim, do Fernando Anitelli do Teatro Mágico. Emanemos-nos amor, né? Pelo amor de Deus. Vamos. E manda paz, direct amor. bonito, hein? Manda direct bonito pra gente. Por Comentários favor, bonitos. né? Por Não favor. vamos disseminar ódio. Se tiver hater também, a gente só não vai responder. Tá tudo certo. Haters não respondemos. Jamais. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu por ficar aqui. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.